Pessoal, agora a gente vai para o artigo 7º, tá, do Código Eleitoral. Nós estamos aí fazendo uma maratona aí do Código Eleitoral. No caso, eu tô criando esses vídeos, tá legal, pessoal? Para me ajudar a memorização, né? Se alguém quiser aproveitar o material para ajudar nos estudos, né? Faça um bom proveito, tá tudo gratuito aí, não cobro nada porque eu também não conheço muito assim a fundo, né, o assunto, não sou professor de direito, de nada dessas coisas, então eu estou disponibilizando material para quem quiser, né? Isso aqui seria mais ou menos o meu resumo do dia do estudo, né? Quando você vai estudar, tu vai fazer anotações no caderno. Como o celular disponibiliza esses vários recursos, né? É bom, né? Você fazer essas anotações para você depois rever. E você vai memorizando cada vez mais que você rever, você vai memorizando mais o assunto, né? Então, aqui, ó, o artigo 7º. O artigo 7º diz o seguinte: o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. Tá, então, vamos supor lá, o cara, ele não, não foi votar e ele tá no, não está nas condições que a gente viu aqui no artigo 6, né? E uma dessas condições aqui, ó, né, do voto, e ó, a gente viu aqui que o cara não está obrigado a votar, por exemplo, se ele está enfermo, ou se ele se encontra fora do seu domicílio eleitoral, ou se ele não é funcionário civil e militar que está impossibilitado de votar, tá legal? Então, ele não está nenhuma dessas condições. Mas aí, ó, diz o seguinte: o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% do salário mínimo. Quem vai impor essa multa vai ser o juiz eleitoral, tá legal? Aí tu tem aqui o caput com redação dada pelo artigo 2º da Lei 4.961 de 1966. Legal? Agora tem uma resolução do TSE aqui, ó, que diz o seguinte: a resolução 23.637 de 2021. Suspensão por prazo indeterminado dos efeitos previstos nesse artigo e prorrogação da suspensão de ativação do código ASE referente à ausência às urnas nas eleições de 2020 em razão da pandemia de Covid-19. Então, 2020, tá? Essa justificativa aqui, essa justificativa, ela não foi cobrada, tá? Teve eleição em 2020, se eu não me engano, se não me falhar a memória, em decorrência das eleições de prefeito, né? Para prefeito e vereador. E, no caso, o TSE subiu essa súmula aqui, ó, que diz que foi suspenso essa exigência, tá? Por conta da pandemia de 2020 do Covid, tá legal? Vamos descer um pouco mais. Tem uma outra anotação aqui. Lei 6.091 de 1974, artigos 7º e 16. E tem a resolução do TSE também, a resolução 23.659 de 2021. Vamos lá. Prazo de justificação ampliado para 60 dias no caso do eleitor que esteja no exterior no dia da eleição. Prazo de 30 dias contados do seu retorno ao país. Então, o cara está fora do país, certo? Tá fora do país. Foi ampliado o prazo para 60 dias, certo? E quando ele retorna para o país, ele tem um prazo de 30 dias para se justificar, certo? Então, imagine que tu foi lá para Disney, né? E tu tá lá em Orlando e tá tendo eleição no Brasil. Então você tem que ter 60 dias para se justificar. E quando você retorna da Disney lá de Orlando, tu tem 30 dias, tá? Então você tem esses 2 dias aqui, ó. E, mano, aí os caras podem cobrar coisa, né? Os caras podem inverter as bolas, né? Colocar aqui que fora do país você tem 30 dias e quando tu retorna, tu tem
60 dias, né? Vocês podem fazer isso, o examinador deixa de fazer essas coisas, tá legal? E aí aqui, ó, ele fala o seguinte, resolução número 23.659, a mesma que a gente viu, de 2021, artigo 127 caput. Multa pelo não exercício do voto no percentual mínimo de 3% e máximo de 10%, certo? Isso é uma resolução. Artigo 129, parágrafo único dessa resolução. Multa pela não apresentação aos trabalhos eleitorais sem justificativa no percentual mínimo de 10% e máximo de 50%. Nas duas situações, sobre o valor base indicado no artigo 133, correspondente a R$ 35,3, né? R$ 35,13, 13 centavos. Tá? Então esse aqui é o valor base. Então, esse é o valor. Então pode ser 50% no caso de serviço, tá? Esse aqui é quando o cara vai participar como mesário, eu acredito, tá? Multa pela não apresentação aos trabalhos eleitorais sem justificativa. Então o cara foi convocado a ser mesário e o cara ele faltou no dia do pleito e não justificou. Não se justificou, tá legal? Vamos continuar aqui, ó. Agora tá dizendo aqui pra gente ver a Constituição Federal, artigo 7º, vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Então, ó, não é mais baseado no salário mínimo, legal? Não esquece o salário mínimo, a gente vai subir lá, ó. Isso aqui que ele tá falando, ó. Aqui, ó. Multa de 3 a 10% do salário mínimo, já era. Isso aqui já era, pessoal. Não é mais em cima do salário mínimo. Eu acredito que agora é em cima desse daqui, ó. Ele falou. 35, ó. Nas duas situações sobre o valor base indicado no artigo 133, né? Então aqui, eu acredito que sobre esse valor aqui, ó. Tá legal? Então, vamos ver aqui. Não é vinculado mais salário mínimo. Vamos ver artigo 231 desse código. Legal. A gente pode subir para ver o que está falando desse artigo 231. E resolução TSE 23.659 de 2021. A gente já vai nesse artigo aqui, ó. 231. E nesse artigo 133 desse código, tá? A gente vai ver. Isenta de sanção as pessoas com deficiência nos casos que especifica. Então, se especificou pessoa com deficiência, tá? Está especificado, isenta da sanção, que é a multa, né? Que a pessoa tem que pagar. Agora a gente vai lá para o artigo 231 e para esse artigo, legal, esse artigo 133 do código, desculpa aqui, 133 do código, vamos ver o que está falando. Vai demorar um pouquinho mais essa aula, pessoal, porque é um artigo mais extenso, tá? Um artigo um pouco mais extenso. Vamos para o 231. Abrindo o artigo 231. Vamos. Eu acho que primeiro é bom ir por 133, que a gente viu, né? 26, pode ir bem, bastante longe, tá bastante longe. 38, tá lá quase no final. 127, chegando 133, vai 139. Vamos aqui, ó. Ele tá falando do 133. Vamos ver. Não sei. Depois vi que. Tá. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o seguinte material. Relação dos eleitores à sessão, que poderá ser dispensado no todo ou em parte pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral e decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aqui.
Não vi nada aqui, certo? Sinceramente não vi. Vamos lá. Não fala do valor base aqui não. Tá falando assim, ó. As duas fundações sobre o valor base indicado no artigo 133, correspondente a R$ 35,13. Bom, não entendi. Aí vocês podem consultar, pesquisar aí, pessoal, tá legal? E eu já não entendi essa parte. Aqui, artigo 231, vamos lá. Artigo 231. Artigo 231. Vamos subir. Vamos descendo, quer dizer, descendo cada vez mais, chegando no lanche. Tal. 178 pode descer, tá quase no final. 231. 231. 27. 231. Ó, então vamos retomar aqui mais ou menos qual que é a ideia. A ideia é o seguinte: nós estamos falando, certo, sobre a multa, né? Cara que não se justificar dentro do prazo, né? Ela tem 30 dias para se justificar. Se não se justifica, né? Ele vai incorrer em multa, é a sanção que é aplicada. Então essa é a ideia. Então vamos voltar aqui que está falando no artigo 231. Pelo menos é para ter sentido em relação a isso. Todo aquele que estando obrigado a votar não o fizer, fica sujeito à lei das penalidades previstas para o eleitor que não votar no território nacional, à proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado enquanto não se justificar. Então, todo aquele que estando obrigado a votar não o fizer, fica sujeito à lei das penalidades previstas para o eleitor que não vota no território nacional, a proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado enquanto não se justificar. Tá? Aí ele fala aqui, ó, prazo de 30 dias para justificação contado da entrada do eleitor no país. Certo? Bom, vamos voltar que esse artigo tem alguns parágrafos, tá? Que a gente está vendo que é o artigo 7º. Então é um artigo bem mais extenso, então vai demorar um pouco mais essa aula. Sem a prova, então aqui, nós estamos aqui, ó. Aqui nós estamos, ó. Certo? Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que justificou devidamente, não poderá o eleitor. Tá? Então, ó lá, se o cara não se justificou, certo? E não pagou a multa, ele fica proibido de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles, receber vencimentos, remuneração, salário ou provento de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado correspondentes ao segundo mês subsequentes. Esse aqui que a gente viu. Então o cara fica sem pagamento. O cara é funcionário público, vai ficar sem pagamento. Se não votou e nem pagou a multa. Da mesma forma, não pode participar em concurso público. Aqui tem participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios ou das respectivas autarquias. Vamos supor o cara, ele é um MEI, né? Ele vai prestar um serviço para algum ente federado. Ele está aqui, não pode participar de uma licitação, por exemplo. Aqui, obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mistas, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração, certo? Este participe e com essas entidades celebrar contratos. Então o cara quer pegar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, certo? E ele não votou,
certo? E nem justificou o voto e também não pagou a multa por não ter se justificado no prazo exigido. Então, ele não vai poder pegar um empréstimo, certo? Aqui, ó, empréstimo. Ele fala aqui, né? Empréstimos, ó. Obter passaporte ou carteira de identidade, certo? Então, o cara não vai poder nem obter passaporte, carteira de identidade. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Então, o cara não pode nem se matricular, se rematricular no curso lá. Se o cara faz uma universidade, ele tem 21 anos e não votou e não justificou o voto no prazo legal e nem pagou a multa, certo? Lembre-se disso, que tem alternativa para o cara pagar a multa para ficar quite com a justiça eleitoral. Então ele vai poder fazer a renovação da matrícula. Praticar qualquer ato para o qual se exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Certo? Legal. Vamos descer aqui. Aí ele fala assim: os brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 anos, salvo os excetuados do artigo 5º e 6º, inciso 1, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados ao parágrafo anterior. Então, os brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 anos, salvos os excetuados dos artigos 5º e 6º do inciso 1, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Certo? Então, ele fala aqui da obrigatoriedade e da facultatividade do alistamento e do voto, né? Aí ele tem um salvo aqui. Então, tu tem que provar que tu tá alistado, né? Você é um brasileiro nato, naturalizado. Se você não prova que você está alistado, tá? Tu não vai poder pegar um empréstimo numa Caixa Econômica Federal, tu não vai poder participar de uma licitação com o governo, certo? Tu não vai poder, quer ver, que ele fala mais, se rematricular no curso da sua universidade. Por quê? Porque você tem obrigatoriedade, certo? E esses aqui, salvo os excetuados artigos 5º e 6º, a gente já viu esses casos aqui, né? Que são aqueles que são, né? Vamos subir lá para vocês verem, aqui tá mais perto, não vou no outro. Ó, artigo 5º e 6º, né? Ele fala aqui, artigo 5º e 6º. Vamos subir aqui, ó. Artigo 5º. Ó, o alistamento e voto são obrigatórios, salvo. Lembra do salvo aqui, ó. Aí tu tem os casos que são salvos. Quanto ao alistamento, os inválidos, os maiores de 70 anos, os que se encontram fora do país, e quanto ao voto, os enfermos, que se encontram fora do seu domicílio, os funcionários civis e os militares em serviço que impossibilitam de votar. Isso são os salvos, né? Que é o mesmo salvo daqui, ó. Certo? É o mesmo. É o mesmo. Salvo os situados no artigo 5 e 6, inciso número 1, sem prova de estarem alistados, não poderão praticar os atos relacionados ao no parágrafo anterior. Os brasileiros que não estão dentro desse salvo. Tá? Os brasileiros que não estão dentro desse salvo aqui, ó. Certo? Ou seja, eles são exceção, certo? Aqueles lá são exceção. Os maiores de 70 anos, os enfermos, né? Tal, são exceção, certo? Esses aqui é os que têm a obrigatoriedade, pessoal. Não confundir, né? Alhos como galhos, certo? Legal. Aí ele fala aqui, artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1, brasileiros natos, tá? Aí vai explicar o que são brasileiros natos, né? O artigo 12. Vocês querem ver lá? Vamos lá, vamos lá. Artigo 12 da Constituição, inciso 1º, vamos lá. Tem preguiça, né? A impaciência é inimiga do conhecimento, inimiga número 1 do conhecimento. Estamos aqui, 14, né? Artigo 12. Inciso 1. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Nós estamos aqui, ó.
nós estamos aqui, ó. Os nascidos da República Federal do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Certo? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Certo? Vamos indo. Ó, os nascidos, aqui, nós estamos aqui, do estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Tá legal? Então, esses são os brasileiros natos. É isso que ele está dizendo aqui. O que caracteriza uma pessoa como brasileira nata ou não? Né? Ele está explicando aqui. Tá legal? É a explicação que está dando no artigo 12. Artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. Agora vamos lá. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor e não votar em 3 eleições consecutivas, não pagará multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição que deveria ter comparecido. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada, pessoal. Olha só que pesado, hein? A inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, certo? Não pagará multa ou não se justificar. Então tem aqui, ele tem alternativas. Ele tem a alternativa de, vamos supor, o cara não foi na eleição, certo? Não foi. Ele tem a alternativa de pagar a multa e justificar no prazo de 6 meses a contar da data da última eleição que deveria ter comparecido. Então na última eleição o cara não compareceu, certo? Aí ele tem 6 meses para o quê? Pagar a multa ou justificar, certo? Se ele não fizer isso, vai ter a sua inscrição, né, o seu título de eleitor cancelado. Aí tem parágrafo 3º acrescido pelo artigo 1º da Lei 7.663 de 88 e temos a resolução TSE número 23.659 de 2021 e eleitores excluídos do cancelamento. Certo? E vamos supor, o que seria isso aqui, pessoal? Não sei se vocês lembram que eu li agora há pouco tempo atrás, sobre a condição da Covid, né, em 2020. Vamos supor que fosse a terceira eleição do cara e o cara não comparece, certo, naquela eleição de 2020 por conta da Covid. Isso aqui foi cancelado, certo? Ou foi suspenso, no caso, né? Foi suspenso. Então ele não teria essa obrigatoriedade de pagar a multa ou se justificar, tá? Por conta da Covid. Lembre-se disso. Aí tu tem aqui, o disposto no inciso 5º do parágrafo 1º não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil, certo? Então o que a gente leu aqui no artigo inciso 5º do parágrafo 1º, que é para conseguir o passaporte aqui, ó. Obter o passaporte ou carteira de identidade. O cara quer voltar pro Brasil, né? E não, ele não vai conseguir, já era, tá lascado, vai ficar lá no estrangeiro. Não, ele tá querendo voltar no Brasil, ele vai ter aquele prazo de 30 dias, né, que a gente viu, para poder justificar o seu voto ou se justificar porque não votou, tá legal? Então, nessa aula eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, que olha o que acontece conosco. Olha o que acontece conosco. Olha o que o examinador faz conosco. O examinador faz exatamente isso conosco. Olha só o que ele faz. Scorpion wins. Fatality. Se você vacilar, o examinador vai fazer isso com você, comigo, com todos que queiram. Aí é um cargo legal. Tá legal, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, um abraço.